Mais de 1.400.000 quilômetros de fibras óticas instalados. Se tem Brasil, a Telemar vai lá. Telemar oferece Jornal Nacional. Mais chuva, mais morte. O estado do Rio sob o impacto dos temporais. Equipes de salvamento buscam sobreviventes. Desabrigados recebem doação de roupa e comida. O mercado financeiro descola o Brasil da moratória argentina. A bolsa fica estável e o dólar cai. A balança comercial supera as previsões do governo. Um tesouro de milhões de anos está ameaçado de destruição no Ceará. Notícias de uma guerra que vai chegando ao fim. Um jornal paquistanês diz que Osama Bin Laden está morto e enterrado. Mas ele aparece falando em um vídeo divulgado hoje e gravado há 2 semanas. Notícias de uma guerra que pode começar. A Índia aponta mísseis para o Paquistão. Devolvido ao dono o carro roubado no Brasil e que era usado pelo presidente do Paraguai. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. Subiu para 50 o número de mortos por causa dos temporais no Rio de Janeiro. Hoje voltou a chover forte em boa parte do estado. 32 pessoas ainda estão desaparecidas e a previsão é de mais chuva para os próximos dias. A água desce o morro, uma pequena cachoeira na escadaria da favela. Lá em cima, Dona Clarice faz plantão para desviar a enxurrada de sua casa. A gente fica na alerta. Sabe lá o que acontece à noite? A cidade sobe o morro plantando construções frágeis em terreno frágil. Para quem mora aqui, chuva é sempre um sinal de alerta. 20 barracos já desabaram nesta favela. O gari perdeu tudo. Diz que teve sorte. Deveria estar dormindo na hora que tudo veio abaixo. Parece que Deus falou, não, você vai trabalhar, não vai dormir não. Aí eu fui, por 10 minutos chegaram correndo me avisando, olha, cala a sua casa. Eu falei, mas cala como? Aqui em casa não tem nada aqui. Ela falou, não, mas vem de cima. Eu falei, então caiu mesmo. Dona Matilde diz que não dorme direito há 3 dias. Toda hora eu acordo, porque a gente fica preocupado de vir pedra que tem lá pra cima, rolar. No município do Rio, existem 600 áreas de risco. Em Petrópolis, região mais atingida pelas chuvas, 14 bairros foram afetados. Em Niterói, foram 3 desabamentos. Toda a região cercada por morros é considerada área de risco. Na Baixada Fluminense, a situação é mais grave em Duque de Caxias, onde 10 bairros ficaram alagados. As prefeituras de Duque de Caxias e Belford Roxo decretaram estado de emergência. Os rios da Baixada não dão vazão às chuvas. Este está tão cheio de lixo que é possível caminhar sobre o leito. Neste bairro de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, a chuva já parou há quase 1 semana. Mesmo assim, as águas praticamente não baixaram e muitas famílias permanecem isoladas. A senhora, com quantos filhos está aqui? 4. E não dá para sair de casa? Não dá para sair, não. Tentativas de chamar a atenção para o isolamento. Sinais de desespero. Eu estou morando dentro d'água, vivendo dentro d'água. É uma tristeza para mim. E ver meus filhos tudo nessa tristeza. Quem tem emprego corre o risco de perder se ficar em casa cuidando das crianças. Estou aqui isolado, não posso me mover para nada, né? A gente está com medo de beber essa água suja, né? Não podemos sair para comprar um pão, nada, porque estamos nessa situação, né? Em Petrópolis, mais 7 corpos foram encontrados hoje. Bombeiros, voluntários e parentes das vítimas acompanham as buscas sem descanso e com muita tristeza. Não tem um olhar que não revele tristeza. O desespero, a dor estão em cada rosto. Seu José não consegue se afastar das escavações. A mulher foi encontrada ontem, mas a filha ainda está sob o emaranhado de lama, árvores e restos de casas. Tem uma pedra desse tamanho que estourou a parede e pensou no corredor. No rosto de Ana Rita está a desolação. Ela acompanha os trabalhos sem esperança, mas quer que encontrem a família que dormia enquanto tudo desmoronou. Minha irmã tá aí, minha tia, meu primo, a minha prima com uma criança de 2 anos. Já são 3 dias de busca sem descanso. Vocês estão trabalhando aí há quanto tempo? Desde domingo, quando caiu o barreiro. Um bombeiro orienta o outro para não deixar de vasculhar nada. Isso aqui ontem nós vasculhando tudo por baixo.
O trabalho tem a ajuda de voluntários. Com pás e enxadas, eles escavam com cuidado à procura dos amigos, dos parentes. Queriam ter mais estrutura para poder salvar mais pessoas. O que você sente aí quando começa a escavar procurando corpo? A vontade de achar, né? Mas está difícil. Muito difícil mesmo. Em toda a cidade, montanhas de lama escondem 32 desaparecidos. Aqui, a avalanche de terra arrastou carros e invadiu as casas do bairro de classe média. Dona Lenir acha que foi milagre. Ela chegou a ficar totalmente soterrada, mas foi salva pela sobrinha. Se não fosse a minha sobrinha me levantar, eu não estaria aqui hoje. A senhora chegou a ficar quanto tempo debaixo da terra? Eu fiquei uns 10 minutos, que eu não sei, Deus me ajudou tanto, que deu força que nós fomos combatendo e saindo. Os moradores mostram a enorme pedra que se soltou da encosta e ameaça várias casas lá embaixo. Aqui minha casa, aqui é da minha sogra. É só aquela pedra descer que vai acabar com tudo, e não só eu não. No primeiro dia útil depois do Natal, uma cena se repetiu. As lojas receberam um grande número de pessoas que desejavam descobrir o produto exato para substituir aquele presente que não serviu ou não agradou. Sobrou tecido no terno do aposentado Floris Schleder. Eu não quero fraca, eu quero um paletó, né? Por um número, Dona Marli de Souza não quis ficar com a sandália que ganhou da nora. Eu calço 35, como é que eu vou calçar 36? Pacote desfeito, sorriso sem graça, esses consumidores correram para as lojas logo cedo. Neste shopping de Curitiba, a estimativa é de que 20% dos presentes comprados no Natal serão trocados nos próximos dias. Sempre dando um jeitinho. Tem que ter paciência, né? Tem que ter, bastante. Depois do Natal, as lojas normalmente estão com os estoques baixos e não é possível fazer a troca desejada. A alternativa, então, é escolher um outro produto com preço parecido. Mas esse parecido quase sempre acaba saindo mais caro para o consumidor. Pedro não gostou dos patins que recebeu, queria um outro modelo. Sobrou para a mãe dele. Eu comprei um pouco mais barato e ele tinha escolhido um mais caro. Então, para agradá-lo, vim trocar. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a troca é obrigatória, mas o comerciante tem o direito de determinar o prazo para que ela seja feita. Seguindo a lei, essa loja de cosméticos hoje trocou vários presentes errados. Elisângela jurava ter comprado um batom para a chefe dela. Acabou entregando um corretivo para a pele e quase deu vexame. Ia ficar triste. Ia ser triste. Ia ficar com o lábio meio branco. A privatização do setor de telefonia possibilitou o crescimento no número de linhas e o lançamento de novos serviços. Mas alguns consumidores reclamam que, às vezes, pagam por serviços que não pediram. É o caso de clientes da Companhia Telefônica de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A família chegou a desconfiar que esta aposentada tinha mudado de vida. Minha irmã ligou lá e eu não estava. Ela falou assim, você tá chique, você tá de secretária. Eu falei assim, não tem isso em casa, não. Ela falou assim, não tem. Aí eu liguei aqui, tinha mesmo. Aí eu não sei que dia que eles fizeram. Os locutores desta rádio, que tem 8 linhas, dizem que não conseguem mais conversar com todos os ouvintes. A secretária eletrônica atende antes. Teve um fax que a ouvinte escreveu a seguinte frase: se vocês não querem me ouvir, eu também não vou ouvir vocês. Dos 300 mil telefones da cidade, 29 mil já estão com secretária eletrônica. Os consumidores também reclamam que não foram avisados que o serviço não sai de graça. Toda vez que quiser ouvir uma mensagem gravada, o cliente paga 6 centavos e quem deixou o recado, 8 centavos. Pela lei de telecomunicações, as operadoras de telefonia não podem obrigar ou induzir o usuário a consumir serviços ou adquirir equipamentos que não sejam de seu interesse. E o cliente tem que ser informado sobre as tarifas do serviço que aceitou. O prazo para essas adaptações venceu em junho. Ele não foi avisado, na verdade, porque não tinha essa regra estabelecida pela Anatel. A regra foi estabelecida a partir desse segundo semestre, onde nós adequamos todos os nossos equipamentos para poder, então, comunicar também ao cliente da tarifa da postagem. A nossa central foi digitalizada, esses serviços foram disponibilizados e o cliente tem a opção de ativá-lo ou não. Mas o Código de Defesa do Consumidor diz que é proibido enviar ou entregar sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. O PROCON pretende entrar na justiça com uma ação coletiva em defesa dos interesses dos consumidores.
A exemplo da maioria dos serviços de telefonia, a secretária eletrônica também é ativada pelos computadores da empresa. Se não desconfiar de nada, o cliente só vai perceber quando a conta chegar. O incêndio que há 2 semanas atinge a cidade de Sydney, na Austrália, começou a queimar áreas residenciais. Já são 100 focos de incêndio. As autoridades declararam área de desastre no subúrbio de Sydney. E um dia depois do Natal, o primeiro-ministro John Howard foi levar apoio às famílias. Além de combater o fogo, os 5.000 bombeiros tentam salvar os animais. O calor e o vento forte tornam o trabalho ainda mais difícil. Um tesouro formado há milhões de anos está se perdendo no Ceará. São fósseis de uma região rica em material pré-histórico, degradada pela extração descontrolada de calcário. A extração de calcário é responsável pelas maiores descobertas de fósseis da Chapada do Araripe. A área... A teoria é de que há 110 milhões de anos existia aqui um grande lago que recebia por canais a água do mar e dos rios. Gases tóxicos e a variação do sal teriam eliminado em épocas diferentes vegetais, peixes e dinossauros, como o pterossauro Anhanguera. Tudo foi coberto por terra ao longo dos anos, formando os fósseis, que são restos preservados em rochas. Eles ajudam a entender como a vida evoluiu no planeta. Hoje, por causa de secas sucessivas, a agricultura deu lugar à extração de calcário. Nas serrarias é comum encontrar peças de 100 milhões de anos que em minutos viram pó. 12 anos que eu trabalho aqui. 12 anos? Você já cerrou muito peixe, então? Já abusei, direto, todo dia, né? Existem 2 tipos de extração. O artesanal retira camada por camada, preservando o fóssil. Como não existe controle, as mineradoras estão avançando no processo de extração. Agora, dentro da mina, elas utilizam máquinas que cotam as rochas rapidamente, o que dificulta a coleta dos fósseis. Apenas 3 áreas onde trabalham 1.000 pessoas têm autorização do governo federal para serem exploradas. Mas o Departamento Nacional de Produção Mineral diz que em outras 20 minas, 3.000 pessoas retiram o calcário ilegalmente. O DNPM mantém apenas 2 funcionários para fiscalizar toda a região. Pela legislação, eles sequer podem apreender as peças. Tem que chamar a Polícia Federal quando encontram alguma irregularidade. Se por acaso o infrator tiver um porte atlético, por exemplo, ele sai correndo com a peça embaixo do braço e ninguém consegue alcançar. Esses 2 pesquisadores da Universidade Regional do Cariri temem que as descobertas a partir de agora fiquem cada vez mais raras. Esse peixe aí é de que época? Esse é um peixe da base da formação Santana, do mesmo crato, com idade em torno de 110 milhões de anos. E é uma pena que toda essa história esteja sendo destruída. Em instantes, a Justiça autoriza a transferência da cantora Glória Trevi da cadeia para um hospital. Devolvido ao dono brasileiro o carro roubado que era usado pelo presidente do Paraguai. O governo argentino fez novamente os cálculos e anunciou hoje que a dívida pública do país subiu de 132 bilhões para quase 147 bilhões de dólares. O primeiro dia útil depois do Natal foi difícil para os argentinos que precisaram de serviços bancários. Os argentinos vão continuar dependendo dos caixas automáticos. O feriado bancário foi prorrogado pelo menos até 2 de janeiro. Saques só no limite de 250 pesos por semana. Apenas os aposentados podem retirar a pensão integral. Em Oberá, na fronteira com o Rio Grande do Sul, quem foi às agências teve o atendimento limitado. Em outro ponto da fronteira, na cidade de Paso de los Libres, a notícia da nova moeda não foi muito bem recebida. Este argentino disse que é cedo para saber se vai dar certo. Teremos que esperar um pouco. O governo criou o argentino para aumentar a quantidade de dinheiro circulando no país em curto prazo. A nova moeda vai chegar ao mercado em janeiro. Ainda há muitas dúvidas quanto à aceitação da nova moeda. O governo argentino quer que ela seja empregada em todas as atividades, inclusive no pagamento de salários. Com o argentino, o governo tenta evitar a desvalorização do peso, mas já reconhece que a terceira moeda é o jeito para começar a sair do sistema de conversibilidade, que mantém o valor do peso atrelado ao dólar. Num país cheio de incertezas quanto ao futuro da economia, as más notícias continuam chegando.
A arrecadação em dezembro deve cair 25%, a menor dos últimos 10 anos. O nível de risco para os investidores, medido por instituições internacionais, aumentou 7,5% depois do anúncio da suspensão do pagamento da dívida externa. Chegou a 5.495 pontos, o pior índice da história. Mesmo assim, o governo vai tentar pagar os credores internos com letras do Tesouro e ressarcir em 90 dias os funcionários públicos que tiveram os salários rebaixados em 13% pelo ex-presidente Fernando de la Rúa. A restituição será com a nova moeda, o argentino. E o ex-ministro da Economia da Argentina continua proibido de deixar o país. Segundo o jornal La Nación, a justiça negou hoje pedido de Domingo Cavallo, que queria viajar para o exterior, alegando que teme por sua segurança pessoal. Apesar da crise na Argentina, o Brasil vai fechar o ano com o melhor desempenho comercial desde 94. O superávit da balança na terceira semana de dezembro, divulgado hoje, foi de 410 milhões de dólares. No Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, os técnicos estão comemorando. E dizem que a justificativa para este resultado positivo é o aumento das vendas de aviões, calçados, motores, automóveis, derivados de petróleo e produtos agrícolas. No mês de dezembro, o saldo positivo da balança comercial atingiu 539 milhões de dólares. No ano, até agora, 2 bilhões 325 milhões. A Secretaria de Comércio Exterior não vê sinais de que esse desempenho possa ser afetado pela crise da Argentina, o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Nós estamos trabalhando aí há algum tempo com uma pequena redução das compras, já há algum tempo, e esse fator Argentina não vai pesar mais fortemente no resultado da balança comercial brasileira. A expectativa do governo é de que o Brasil tenha no próximo ano um superávit comercial de 5 bilhões de dólares. Essa previsão já leva em conta uma queda ainda maior no volume de negócios com os argentinos. Se a Argentina caminhar na direção de uma flexibilização de câmbio, será muito importante para a Argentina e bom para o Mercosul, porque eles vão se tornar mais competitivos, isso poderá ajudá-los a crescer mais e, portanto, ter maior demanda. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o presidente Fernando Henrique Cardoso disse que os presidentes dos países do Mercosul querem fazer, ainda em janeiro, uma reunião em Buenos Aires. Ele falou também sobre a decisão da Argentina de suspender os pagamentos da dívida externa. Isso é uma decisão interna da Argentina e praticamente não foi nenhuma decisão, foi uma impossibilidade, é uma situação que a Argentina não tinha mais condições. E eu reitero aqui, o Brasil só deseja uma coisa, que a Argentina volte a crescer, volte a prosperar. Nós aqui no Brasil, com todas as dificuldades, a nossa economia não parou de crescer. Pode crescer mais ou menos, mas continuou crescendo. Isso é fundamental para os países que são chamados emergentes. A Argentina é um deles. O mercado financeiro trabalhou hoje sem que a moratória argentina contagiasse a economia do Brasil. A moeda americana fechou a R$ 2,323, queda de 0,59%. Em São Paulo, a bolsa fechou estável, com recuo de 0,07%. Em Nova York, Dow Jones com alta, 0,53%. Nasdaq, alta de 0,83%. Deputados e senadores estão reunidos mais uma vez em convocação extraordinária. É para a votação do Orçamento da União do ano que vem. De manhã bem cedo, o desembarque do aeroporto de Brasília já está repleto de políticos. A tarde mal começa e a sala da Comissão Mista de Orçamento também está lotada. Sobre a mesa, um calhamaço de destaques e emendas ao orçamento de 2002. Mais de 2.000 pequenas modificações na proposta original do relator que precisam ser votadas. Sem contar os créditos suplementares deste ano. Dinheiro extra que o governo só pode gastar se o Congresso aprovar. Muito trabalho e nenhum consenso. Embora em minoria, a oposição obstrui a votação pedindo para ler destaque por destaque. Uma tática para forçar o governo a aumentar o valor do salário mínimo. Os deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento sabem que a solução para o impasse não está aí dentro. Governo e oposição tentam nos bastidores um acordo para votar o orçamento ainda este ano. Os dois lados chegaram a discutir uma proposta de aumento escalonado de salário mínimo. R$ 200 em maio, 210 alguns meses depois. Acho que é possível abrir uma discussão até de escalonar esse valor para que no ano de 2002 e não para o futuro governo, 2003 para 2002, nós tenhamos um salário mínimo de R$ 210. Mas o governo acha que já espremeu tudo o que podia. Mais de R$ 200 não dá. O governo está procurando absorver e encontrar fontes
de receita permanente para cobrir essa nova despesa permanente. Portanto, eu não vejo, em termos do governo, como avançar além desse limite. Pode, eventualmente, haver um acordo e isso ser votado ainda essa semana. Uma empresa de seguros brasileira recebeu hoje o carro roubado há 3 anos em São Paulo e que vinha sendo usado pelo presidente do Paraguai. O carro pertencia a uma empresa farmacêutica. Foi roubado em 98. Em março de 99, ele teria sido comprado pelo governo paraguaio em uma revendedora de automóveis de Assunção e passou a ser usado pelo presidente do país, Luiz Gonçalves Macri. A companhia de seguros brasileira só descobriu o automóvel depois de uma investigação paralela que contou com a ajuda até do Ministério Público do Paraguai. Como o seguro do carro já tinha sido pago aos donos na época do roubo, o veículo foi entregue hoje pelo Ministério Público a um representante da seguradora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Melo, autorizou a transferência da cantora mexicana Glória Trevi do presídio da Papuda para um hospital de Brasília. O ministro aceitou a alegação dos advogados de defesa de que Glória Trevi, grávida de 7 meses e meio, não recebe atendimento médico adequado no presídio. Ela ficará no Hospital Regional da Asa Norte com escolta policial. Glória Trevi está presa há quase 2 anos. No México, ela é acusada de sedução de menores. Daqui a pouco, tensão entre 2 países que têm a bomba atômica. A Índia aponta mísseis para o Paquistão. Imigrantes ilegais tentam invadir a Inglaterra atravessando a pé o túnel do Canal da Mancha. O governo da Índia anunciou hoje que seus mísseis já estão apontados para o Paquistão. Os moradores da fronteira estão deixando as casas com medo de uma guerra entre as 2 potências nucleares. Os combates na região têm se intensificado com bombas e trocas de tiros. Em 50 anos, Índia e Paquistão já travaram 3 guerras, sempre por questões de fronteira. Há 2 semanas, a tensão aumentou com um ataque suicida ao parlamento indiano, em que 14 pessoas morreram. A Índia exige a prisão de rebeldes de 2 grupos patrocinados pelo Paquistão e que agem na região da Caxemira. O presidente paquistanês Pervez Musharraf disse que o exército está pronto para qualquer desafio, mas que prefere uma solução pacífica. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado Colin Powell incluiu os 2 grupos extremistas patrocinados pelo Paquistão na lista das organizações terroristas estrangeiras. A decisão aumenta a pressão para que o presidente Musharraf prenda os acusados pelo atentado no parlamento indiano. O ministro das Relações Exteriores do Afeganistão disse hoje que homens da organização terrorista Al-Qaeda ainda estão agindo no sul do país. E um jornal do Paquistão afirmou que Osama Bin Laden já teria morrido. De volta às aulas de cidadania. A reinauguração dessa escola em Mazar-e-Sharif é mais uma conquista feminina num país em que as mulheres passaram os últimos 5 anos escondidas debaixo da burca. Hoje elas também ganharam o direito de rezar. A partir de agora, as mesquitas serão somente delas nas quartas-feiras. No palácio em Cabul, o primeiro-ministro Hamid Karzai disse que é prioridade do novo governo devolver os direitos às mulheres. Karzai reafirmou a parceria com os Estados Unidos na luta contra o terrorismo. Em Kandahar, todos os explosivos deixados para trás pelos soldados do Talibã são detonados para evitar acidente. Em Tora Bora, os fuzileiros vasculham trilhas e cavernas à procura de integrantes da Al-Qaeda e principalmente do chefe deles, o terrorista Osama Bin Laden. Apesar da notícia divulgada pelo Pakistan Observer, os americanos só vão descansar quando pegarem Bin Laden ou tiverem certeza de que ele morreu. O jornal paquistanês afirma que entrevistou um dirigente do Talibã e que ele confirmou a morte do terrorista mais procurado do mundo. Há 2 semanas, Bin Laden teria sido vítima de uma forte infecção pulmonar. O corpo estaria enterrado no meio das montanhas, bombardeadas pelos americanos. O repórter perguntou se antes de morrer, Bin Laden teria mostrado algum arrependimento. A resposta foi não. A televisão Al Jazeera do Catar divulgou agora à noite uma nova gravação com Osama Bin Laden. No vídeo, que teria sido feito há 2 semanas, Bin Laden acusa os Estados Unidos de racismo e ódio contra o Islã. O terrorista lembrou os 3 meses dos ataques a Nova York e Washington e disse que os atentados visavam a forçar os americanos a abandonar o apoio a Israel. O local da gravação não foi revelado.
Depois da divulgação da fita, um porta-voz do Pentágono disse que nada que Osama Bin Laden faz o surpreende e que ele não tem certeza se a fita é nova ou mesmo verdadeira. O passageiro que embarcou num voo entre Paris e Miami com explosivos no sapato frequentou campos de treinamento terrorista no Afeganistão. Segundo a rede CNN, Richard Reid foi reconhecido por homens do Talibã. Há suspeita também de que ele tenha convivido com um dos acusados pelos ataques de 11 de setembro. Richard Reid é tratado agora como o homem do sapato bomba. E segundo a rede de TV CNN, ele teria sido identificado por talibãs presos no Afeganistão. Quando viram a foto dele, alguns detidos disseram que Richard frequentou campos de treinamento terrorista no país. Já a polícia britânica está investigando se ele tem alguma ligação com Zacarias Moussaoui, o francês de origem marroquina que foi preso e indiciado por envolvimento nos atentados terroristas de 11 de setembro. Zacarias é considerado o 20º sequestrador. Os dois frequentaram uma mesma mesquita no sul de Londres. Ainda não se sabe se no mesmo período. O líder da mesquita acha que Richard não agiu sozinho. Havia alguém por trás dele. Abdul Haq Bakr acredita que Richard foi colocado no voo para testar uma nova forma de ataque e que sozinho ele não conseguiria preparar o sapato-bomba. Investigadores americanos concordam. Eles já sabem que o explosivo usado no sapato era do tipo militar, sofisticado, impossível de ser manipulado por apenas uma pessoa. A polícia britânica também já tem mais informações sobre o homem do sapato-bomba. Ele se converteu ao islamismo quando esteve preso em Londres e chegou a fazer parte de uma organização extremista islâmica. O que ainda não ficou claro é como ele conseguiu embarcar em Paris com um sapato-bomba no último sábado. Richard chegou a perder o voo de sexta-feira porque foi considerado suspeito. O passaporte era novo, ele só tinha a passagem de ida e numa viagem intercontinental não tinha bagagens. Richard acabou embarcando no dia seguinte com tênis-bomba, já que detectores de metal e as máquinas de raio-x não detectam explosivos plásticos. 550 refugiados tentaram nesta madrugada cruzar da França para a Inglaterra pelo Canal da Mancha. Os imigrantes ilegais, na maioria árabes e asiáticos, queriam atravessar os 40 quilômetros do Eurotúnel a pé. Na caçada aos fugitivos, a polícia usou cães farejadores. O túnel ficou fechado por 10 horas e os imigrantes foram levados para a prisão. Veja a seguir novas notícias sobre os estragos dos temporais no Rio. As doações de roupa e de comida diminuem os sofrimentos dos desabrigados das chuvas. Minas Gerais também tem enfrentado chuva forte nos últimos dias. O nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas que abastecem as regiões Sudeste e Nordeste subiu. Mas para os técnicos ainda é preciso economizar energia. Há uma semana chove todos os dias em Minas Gerais. É onde ficam as bacias dos rios Grande, São Francisco e Paranaíba. Elas abastecem as maiores hidrelétricas do Sudeste e Nordeste do país. Mas o volume de chuva ainda está abaixo do necessário, 40% menor do que a média histórica no mês de dezembro. As chuvas têm sido mais no final da tarde, então tem sido chuvas mais localizadas. Para ser significativo em termos de bacia, nós teríamos que ter umas chuvas de vários dias seguidos, assim, com chuvas intermitentes. E isso não tem ocorrido nos últimos dias. Os instrumentos do Instituto Nacional de Meteorologia indicam que só no fim do verão o nível de chuva deve atingir a média histórica nas bacias dos rios que abastecem as principais hidrelétricas da área de racionamento. As usinas da região Sudeste e Centro-Oeste estão com 29% da capacidade de armazenagem, um aumento de 6 pontos percentuais no último mês. No Nordeste, os reservatórios subiram 4,3 pontos percentuais, chegando a 12,3% da capacidade total. No reservatório de Sobradinho, na Bahia, que estava com apenas 5% da capacidade, a situação ainda é crítica. Hoje a barragem está com cerca de 10% do seu volume útil. Mas para os técnicos que acompanham a vazão dos rios, mesmo com toda a chuva que vem caindo, é preciso cautela. Significa dizer que a situação do ponto de vista energético ainda é preocupante e é muito importante a população continuar economizando energia. Quinta-feira com previsão de chuva no sudeste do Brasil. Uma frente fria que está parada no Espírito Santo deixa o tempo chuvoso na faixa escura que vai até o Amazonas. No Rio de Janeiro, a chuva continua.
O ar seco deixa o dia ensolarado no Rio Grande do Sul e nesta parte do Nordeste. Nas outras áreas, o calor e o tempo abafado provocam pancadas de chuva à tarde. Mínima de 13 graus em Curitiba e máxima de 38 em Teresina. Voltamos a falar das consequências da chuva no Rio de Janeiro. O acesso à região mais atingida do estado continua difícil. Choveu o dia inteiro e a principal estrada que liga o Rio a Petrópolis ainda está parcialmente interditada. Petrópolis fica numa região montanhosa, 809 metros acima do nível do mar. Aqui chove muito. A diferença de altitude provoca variações térmicas. O ar quente se concentra nas áreas mais baixas da serra. Um encontro com massas de ar frio que ficam nas regiões mais altas forma nuvens e pode provocar chuvas. A chegada de uma frente fria, como aconteceu agora, causa temporais. Na BR-040, que liga a cidade ao rio, as máquinas não param de trabalhar para liberar as pistas, mas o tempo não ajuda. A chuva forte e constante é uma ameaça para as construções irregulares nas encostas. Não existe o cuidado de fazer uma base sólida para a casa e uma obra de contenção que evite deslizamentos. A água encharca o solo, que sem sustentação desmorona. A estrada no meio da serra corre o mesmo perigo. Ainda há várias barreiras na rodovia, pedras, lama e árvores pelo caminho. Há também trechos como este, aparentemente livre, mas com sério risco de sofrer novos desmoronamentos. A pista está escorregadia e a neblina foi intensa durante todo o dia. O cuidado tem que ser redobrado. O trânsito está sendo liberado para no máximo 30 carros por vez, alternando a subida e a descida, sempre em meia pista. Os motoristas são escoltados pela Polícia Rodoviária e por funcionários da concessionária que administra a BR. A viagem do Rio até Petrópolis, que normalmente dura pouco mais de 1 hora, hoje está demorando no mínimo 3. Uma aventura tensa e perigosa. Isso é igual você entrar no trem fantasma, você não sabe o que vai acontecer ali na frente. O fator surpresa ninguém pode prever, né? Natureza, cai uma outra chuva dessa. Quem que pode prever isso? Ninguém, né? A preocupação maior é quanto a algum outro deslizamento, a gente ficar preso na estrada, com criança, com fome, sem recurso nenhum. Nós voltamos a Petrópolis ao vivo, onde a repórter Lília Teles tem novas informações. A chuva que caiu o dia todo só parou agora há pouco, mas já ficou tudo mais difícil porque a lama aumentou muito. 28 pessoas continuam desaparecidas e as buscas às vítimas só vão ser retomadas amanhã de manhã, justamente por falta de condições, falta de luz, excesso de barro e as encostas que ameaçam desmoronar a qualquer momento. O número de mortos em todo o estado subiu para 51. A previsão é que a quinta-feira vai ser de muita chuva aqui na região serrana, dificultando ainda mais os trabalhos e aumentando o perigo nas estradas próximas a Petrópolis. O presidente Fernando Henrique Cardoso vem ao Rio amanhã visitar as áreas mais afetadas pela chuva. Alexandre Garcia. Enquanto as águas não baixam e o trabalho de reconstrução não começa, os flagelados da chuva recebem ajuda e comida em abrigos improvisados. As doações chegam de toda parte e também de famílias pobres que já viveram o pesadelo dos temporais. O cartaz na porta da escola é notícia que corre rápido. Pede mamadeiras e elas logo chegam até as crianças. Pede colchões e não demora a passar alguém com um nas costas. Sapatos, um pequeno empresário trouxe 20 pares. O que eu fiz, o que eu vou fazer, não vai me deixar nem mais rico, nem mais pobre. O comerciante tirou da loja o leite e os pães. Ao ver os desabrigados, ficou emocionado. Criança, coitadinha, as crianças, tudo passando fome, isso aí é uma coisa, entendeu? A gente não pode ver, tem que dar de comer a quem tem fome, não é isso? Não são só os empresários e comerciantes que ajudam. A maioria das doações vem de famílias que já viveram o drama de uma enchente. Eu sei o que é isso. Você dormir e meter o pé dentro d'água. É muito triste. Estou tirando das minhas filhas para ajudar. 150 pessoas que não têm para onde ir. A escola na Baixada Fluminense é a sede de um grande mutirão. Ontem eram 15 voluntários, hoje são mais de 40. Vera Lúcia chegou agora, sem pressa de sair. Ao tempo que eles precisarem, eu fico aqui. Não me importa o dia, a hora, ao meu ano novo aqui com eles, eu fico de coração. Também não falta espaço para guardar os bens que os vizinhos